Ora, boa tarde a todos. Quero, como não podia deixar de ser, agradecer o convite que a professora Laurentina, na qualidade de provedora do animal, me fez para estar aqui hoje, que é uma enorme honra e ao mesmo tempo uma enorme responsabilidade. Mas por ser do painel da tarde e já ter ouvido tantos palestrantes com conteúdo tão interessante das suas palestras, tudo aquilo que eu possa hoje dizer, além de ser uma mera repetição nesta minha apresentação, é, no fundo, quase que por repetição, fazer com que nos consciencializemos ainda mais da importância destas problemáticas e do denominado link, e o orgulho é também o facto de termos estado hoje aqui com o Dr. Phil Arco, que é quem se dedica há muito tempo e que comprovadamente demonstrou, para além de outros colegas, naturalmente, que esta ligação existe. Os problemas no Brasil, em Portugal, em todos os países que aqui ouvimos falar são basicamente os mesmos. As leis é que são, de algum modo, diferentes e a investigação dos crimes talvez tenha alguma especificidade, porque tudo mais, o discurso das vítimas, as situações, são todas elas muito similares e por isso muito daquilo que eu tinha para dizer já foi dito, o que é bom, porque é a primeira vez que falo neste assunto com alguma facilidade, porque em tudo mais, o que diz respeito a este assunto, no exercício da minha profissão, eu que sou naturalmente, por natureza pessimista, suscita uma série de dificuldades várias, já vamos ver porquê. Antes de iniciar a apresentação dos diapositivos, eu secundei-me de um livro de uma pediatra de Coimbra, a doutora Jenny Canha, que há muitos anos estudou o fenómeno das crianças maltratadas. E nesse livro faz alusão a uma situação que hoje achamos no mínimo insólita, mas que esteve na base da criação das sociedades, ou das sociedades de proteção, digamos assim, de crianças. E é um caso de estudo que ocorreu em 1874, de uma menina chamada Mary Ellen, nos Estados Unidos, pelo menos é a primeira situação descrita na literatura, que era uma criança de 9 anos que, e estou a citar, foi descoberta enclausurada em casa, amarrada, com malnutrição severa e sinais de agressão física, e que teve a particularidade de ser resolvida retirando-a dessa casa com a ajuda, curiosamente, da ASPCA, ou seja, da Associação Protetora de Animais, que tinha sido fundada em 1866, portanto uns anos antes, e o único fundamento para poderem retirar a criança daquela situação foi que a criança também fazia parte do reino animal. E porquê? Porque não havia nenhuma associação à data que protegesse esta criança, que a pudesse daí retirar, e todos os apelos à polícia, a entidades judiciais e instituições tinham falhado. E foi a forma que o então presidente da SPCA encontrou para poder retirar a criança e poder garantir, obviamente, a sua proteção desta forma. Isto é, obviamente, aos olhos de hoje, completamente insólito. Nos tempos que correm, hoje assiste-se, durante muito tempo, durante o século XX, tivemos muitos retrocessos no que toca à legislação em matéria de proteção animal, como é sabido, sobretudo havia uma lei geral sem sanção, haviam leis que fixavam contraordenações por imposição de diretivas comunitárias, mas que não eram efetivamente seguidas, porque não havia fiscalização, e graças, digamos, ao espírito, ao empenho e, como se diz hoje, à resiliência, sobretudo das associações zoófilas, Associação de Proteção de Animais, conseguiu-se que na sociedade se consciencializasse para estas gravidades destes crimes, destes fenómenos, e em 2014 houve então a criminalização dos maus tratos contra animais de companhia
e o crime de abandono de animais de companhia. E coloco este tema do investigar os crimes e proteger as vítimas nesta duplicidade. É que é necessário fazê-lo ao mesmo tempo. E se investigar os crimes é difícil, proteger as vítimas é difícil, fazer algo ao mesmo tempo e, sobretudo, para aqueles que são os primeiros a intervir a seguir à denúncia, que são, em regra, os órgãos de polícia criminal, mais difícil se torna, necessariamente, por várias razões, por mais que, naturalmente, estejam empenhados em cumprir a sua missão. E só nos chega a nós, Ministério Público, aquilo que nos é transmitido e denunciado, seja pelos particulares, seja pelos órgãos de polícia criminal, que têm essa obrigação legal de denunciar, tal como os médicos veterinários municipais, como funcionários, têm a obrigação de denunciar estes crimes, ou outros, como os de violência doméstica, porque são crimes públicos e são crimes que têm conhecimento no exercício da sua função. Lá está, se um médico veterinário municipal, ainda que no âmbito de uma fiscalização, e por favor não digam vistoria, mas no âmbito de uma fiscalização, evitei o termo, no âmbito de uma fiscalização, no âmbito de uma situação de suspeita de falta de bem-estar ou de suspeita de crime, constatar que existem suspeitas de crimes de maus-tratos contra crianças ou de violência doméstica, tem a obrigação legal de o denunciar. Só que, quando se chega a um local, isso tem este cenário, já tendo só um animal já é complexo, mas tendo um cenário de uma casa com um animal, com, em regra, um casal que acabou de ter um conflito e ter crianças ao mesmo tempo, tudo se torna difícil para os dois, enfim, em princípio, para os dois militares da GNR ou para os dois elementos da PSP que ali chegam e que têm que ter as suas prioridades, têm que garantir a segurança das pessoas, têm que garantir a proteção daqueles que necessitam de uma intervenção imediata e têm, ao mesmo tempo, que recolher prova. E, por vezes, algo é esquecido, e é compreensível que seja, até o momento em que nós queremos demonstrar os crimes e vemos que, nessa altura, algo podia ter sido feito diferente, mas também percebemos porque é que não foi, e daí que tínhamos que melhorar os nossos procedimentos, todos nós, aqueles que intervimos, nestas duas áreas, digamos. Ora bem, toda a gente sabe que o Ministério Público é quem dirige o inquérito, que é a primeira fase de um processo penal, e que consiste, assim, em termos muito simples, em apurar a existência de um crime, em determinar os seus agentes e descobrir e recolher as provas. Muitas vezes acontece, sabemos que há um crime, recolhemos provas, mas não conseguimos saber quem foi, é o que acontece muitas vezes nos abandonos, é o que acontece muitas vezes nos maus-tratos por envenenamento, e noutras conseguimos descobrir, recolher provas, saber quem praticou aqueles factos, mas chegamos à conclusão que não é crime. Noutras, sabemos que há crime, até suspeitamos que foi, mas não temos prova e aí sim é realmente frustrante. Mas estas são a missão de quem tem que dirigir o inquérito. E ao mesmo tempo, lá está, tem que garantir a proteção de vítima. E ao contrário do que sucede em alguns Estados, como o Dr. Filarco aqui disse, em Portugal o conceito de vítima de crime no nosso Código de Processo Penal é muito recente, é 16 de agosto, mas não contempla, obviamente, o animal como vítima, pelo menos fala de pessoas, fala de jovens ou crianças que, por exemplo, experienciam uma situação, inclusivamente de violência doméstica, fala de vítimas, dentro do conceito de vítima define, e importa aqui, creio eu, realçar, para que tenhamos a ideia, uma vítima especialmente vulnerável, e diz que é a vítima cuja especial fragilidade resulte da sua idade, do seu estado de saúde ou de deficiência, bem como no grau ou duração da vitimização e se daí tiver resultado lesões com consequências graves para o seu equilíbrio psicológico ou nas condições da sua integração social. Por isso, à partida podíamos dizer, ora, o animal, sendo um ser indefeso, sendo um ser frágil, sendo um ser dependente, designadamente aqueles que temos estado a falar até agora, poderia eventualmente integrar este conceito em termos
genéricos, mas não, para já, em termos eminentemente legais. Embora se trate, na prática, o tratemos também como uma vítima, porque é preciso, muitas vezes, não só recolhê-lo, mas tratá-lo, assisti-lo, ou, nos casos mais graves, obviamente, depois ter que proceder ao seu exame necrópsico. Mas avançámos, como digo, muito nos últimos anos, desde 2014, ao contrário de outros países que já criminalizavam os maus-tratos, nós avançámos mais e dissemos que os animais não são coisas, qualquer animal. Não é uma coisa, porque até então era visto como uma coisa, era, para todos os efeitos, assim considerado. E felizmente também avançámos muito quando no Código Civil se veio dizer, e agora, que os animais são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza, mais uma razão, para meu ver, se integrarem num conceito ainda que mais alargado de vítima, e como tal deve também ser tratado. Só que, ao contrário das pessoas, o animal é vítima e ao mesmo tempo é prova do crime. E o animal não fala, as crianças muitas vezes também não falam, as vítimas de violência doméstica muitas vezes começam por falar e depois acabam por se calar numa fase posterior do processo. Os mais velhos, de quem hoje se falou pouco, infelizmente aqui, também por questões cognitivas, de memória, de demência, pouco testemunho podem dar e, nessa perspectiva, importa, claro está, que outros meios de prova se recolham para demonstrar que houve crime, de que todos eles foram vítimas. Pronto, já foram aqui hoje de manhã até muito esclarecedores e chocantes alguns relatos de vítimas de violência doméstica sobre a relação entre uma e outro tipo de violência. Este é um caso, isto são tudo casos reais, casos alguns de que fui titular, outros que fiz o julgamento, e este é o relato de uma senhora cujo marido, caçador, não importa, mas que tinha muitas armas de fogo. A senhora depois acabou por ser acolhida numa casa-abrigo, foi ouvida no julgamento à distância, por videoconferência, sempre com medo que o senhor descobrisse onde ela estava, e acabou por emigrar com o filho, e foi ouvida à distância já no estrangeiro. E quando foi ouvida, numa primeira fase, diz: matava cães à pancada, referindo-se ao marido, claro, lembrando-se que um dia um desses animais, isto é o auto da inquirição da senhora na GNR, um dos animais se fartava de ganir pelo facto do arguido lhe ter batido até à morte, e para não ouvir esse sofrimento do animal, a vítima colocou a televisão com o som alto, tendo o arguido dito para a mesma: não queres ouvir, então a seguir faço-te o mesmo a ti, reto com gasolina e deito-te fogo para ver se gostas. É mais uma situação daquelas muitas que já ouvimos hoje aqui falar. Os comportamentos dos agressores também já foram aqui referidos, com uma particularidade, creio que há um aqui que é diferente dos mencionados, e que é um casal que em contexto de violência doméstica, acaba por se separar. A senhora tenta não ser contactada, evita contactos, ele insiste, e um dia entra pela varanda, a persiana estava aberta, a janela também, retirou-lhe creio que era um cão, e depois voltou a contactá-la, dizendo que se o quisesse reaver, que o tinha que ir buscar onde ele se encontrava, portanto forçando-o a encontrar-se com ele, duplamente, enfim, vitimizando-a e criando ainda mais impacto e receio que já tinha. A senhora, no caso, felizmente, manteve-se, embora amedrontada, não o contactou, e este senhor não é o agressor comum, porque o animal começou a ter fome. O senhor não teve disponibilidade ou disposição de ir comprar alimento e acabou por entregar numa esquadra policial, quase, enfim, entregando-se ele próprio. Portanto, é o agressor, que não é, obviamente, o típico que já tínhamos apresentado, mas por vezes também há situações algo insólitas também nesta matéria, que infelizmente são raras. Ora bem, este é um extrato de um acórdão, ou seja, de uma decisão de um Tribunal Superior. Isto é um processo que correu em Beja, no Tribunal de Beja. Entretanto, o arguido foi condenado por 2 crimes de violência doméstica em relação a 2 filhos menores, de sequestros também, porque sequestrava os filhos, mas esta parte aqui não importa abordar, e
também por um crime de maus-tratos a animais. E estes são os factos que resultaram provados. O senhor recorreu, mantiveram a condenação, foi uma pena de prisão por todos estes crimes. Os factos são estes, muito rapidamente. Este senhor, esta senhora 2 filhos, o E e o AA, é assim que está no acórdão que está publicado, recebeu um cão de características não apuradas e também em data não apurada, mas naquele período o arguido, seria o pai, muniu-se de uma corda grossa, atou um nó de forca na mesma, suponho que na corda, e utilizou para proceder ao enforcamento desse animal, causando-lhe a morte em resultado disso. Praticou tais factos na presença da vítima E, que é um dos filhos. Após, ordenou à vítima A, à outra filha, que acondicionasse o cadáver do canídeo em sacos de lixo, que o fosse despejar no contentor, tomando o cuidado de o fazer no momento em que ninguém passasse na rua. E aqui está a forma como, também desse modo, sabiam que infligiam maus tratos físicos e psíquicos aos menores, como sejam, para além destas que aqui estão referidas, agressões físicas, insultos e ameaças várias, sendo que, vamos continuando, sabendo que eles eram menores de idade, sabendo que eram pessoas particularmente indefesas, um deles padecia inclusivamente doença de Asperger, a segunda ainda mais nova e que nem isso os demoveu, obviamente, de procederem daquele modo. Sabiam que, lá está, o crime ser silencioso, ser difícil depois de encontrar prova testemunhal destes mesmos crimes, ocorreu dentro da residência que partilhavam com as vítimas, atentando contra a estabilidade e sossego das mesmas, sujeitando-os a assistir aos maus tratos que lhes eram infligidos quando não eram os próprios os visados. Sabiam e queriam forçar, isto eram outros trabalhos que obrigavam uma das crianças a realizar, que exigiam força, destreza, aptidão superiores àqueles que o mesmo dispunha, mostrando-se indiferente aos rogos deste último, ou seja, o menino pedia para não carregar, acho que baldes com pedras ou com material de construção. Mais sabiam que era menor de idade, indefeso, que se encontrava aos seus cuidados, fazendo impender, lá está, os deveres de cuidado, guarda e educação. E queriam também prender os membros superiores e inferiores do menor com fita isoladora, mantendo-o imobilizado no seu colchão durante várias horas, mais do que uma vez. E estas pessoas, dentro deste quadro, acabaram por ser punidos em penas de prisão que o Tribunal Superior confirmou. Já foi falado aqui pelo Comissário Bruno a importância de hoje não se pensar, como se pensava há muito tempo da violência doméstica, entre marido e mulher não se bate a colher, não se mete a colher. E era assim que muitas esquadras e postos não aceitavam denúncias e relativizavam e achavam e até risível este tipo de queixas. E todos, alguns de nós lembrar-se-ão bem desses tempos. Como há não muito, também, do mesmo modo, quando alguém denunciava um comportamento agressivo ou omissivo relativamente a um animal, muitas vezes repetido, muitas vezes duradouro, o procedimento era o mesmo, ou era o mesmo, e dizer agora vou lá por causa disto tudo, por causa de um cão, ou eu agora não posso, não vou lá agora, não tenho transporte, ou não tenho quem recolha, vá a uma associação, ou peça a alguém, peça a uma associação para ir lá buscar os animais. Era invariavelmente este o cenário, e depois em termos de prova, quando a denúncia nos chegava, não havia animal como sequer para apreender e para demonstrar que aqueles atos tinham acontecido. Mas, felizmente, em termos científicos, Portugal também evoluiu e na ficha de risco de violência doméstica, como aqui também já foi dito, consta como dos itens que se pergunta à vítima, e o conceito é interessante, de agregado doméstico que integra crianças, outros familiares e animais domésticos. Infelizmente, estes dados nunca foram tratados, era importante e interessante que o fossem, para compreender, efetivamente, a percentagem e a forma como este tipo de situações depois é tratada e o encaminhamento que, designadamente, os animais têm nestas situações, se é que têm. E depois tem a ficha RVD-2L, que também fala, mais uma vez, se alguma vez usou a violência contra outros do agregado doméstico. Física, ali especificamente física. Estes comportamentos das vítimas também já foram faladas, não só a inexistência das casas-abrigo, mas muitas vezes residências alternativas, porque muitas vezes é de noite, há uma linha, efetivamente, muito útil,
linha 144, a resposta da Segurança Social para vítimas de violência doméstica fora do horário, muitas vezes, dos estabelecimentos e das instituições, e são encaminhados ou para quartos ou para outras residências, ou quando a pessoa tem até uma residência alternativa de um amigo, dos pais ou de alguém, mas que não toleram, porque no regulamento de condomínio está expressamente proibida a presença de animais. E há efetivamente uma efetiva, no mínimo um pleonasmo, mas há uma real dificuldade nesta matéria que urge resolver, e creio que esta questão, que aqui já foi falada por quase todos os palestrantes, que é esta dificuldade, que é transversal a todos os países, nós sabemos que há um manual de atuação funcional, que creio que a SIG teve uma participação bastante importante e que desde 2019, que é um manual que efetivamente é um excelente meio e instrumento de trabalho para os órgãos de polícia criminal, que é o que os órgãos de polícia criminal devem fazer nas primeiras 72 horas depois da apresentação de uma denúncia por maus tratos cometidos em contexto de violência doméstica. Esses maus tratos não abrangem também os animais. Creio que era importante que esse manual pudesse ser, a breve trecho, revisto, por forma a que todas as perplexidades que aqui hoje foram ditas ao longo do dia a este propósito pudesse, pelo menos, tornar operativo também esta questão, porque, como se sabe, abrevia o tempo de violência relativamente às pessoas e, obviamente, relativamente aos animais. Não me parece que, como foi dito pela doutora Maria do Céu Sampaio, que tenha que a polícia ligar para uma associação zoófila ou permitir que uma associação zoófila, porque o centro de recolha oficial está sobrelotado, como se as associações zoófilas não padecessem do mesmo problema, quase que tivesse que recolher, e ainda bem que recolhe, mas creio que não será, creio que deveria haver uma linha de emergência para estas situações também, mas uma linha institucionalmente criada e operacional, em que o Ministério Público não tivesse que intervir, como não tem que intervir nesta fase. Aqui, pelo menos ativamente. Já estou no fim? Pronto. Por isso, o tempo passa, os tempos dos processos são muito mais longos, é verdade. Daí eu não estar habituada a ser tão rápida. Peço desculpa. Mas no fundo, aquilo que se diz é, eu repito, a consciencialização para estas matérias, felizmente, já existe, senão não estávamos todos aqui hoje. A mobilização de pessoas e meios, creio que pode ainda melhorar, e a intervenção tem que ser sempre conjunta e articulada. A tradução brasileira, e sem qualquer tipo de piada, para a Task Force, sabemos que os cidadãos brasileiros têm uma facilidade de linguagem, e Task Force é força-tarefa, eu pelo menos ouvi esta tradução. E se é força-tarefa, é força de vontade, que muitas vezes falta. E esta tarefa tem que ser conjunta, porque se não houver força, se não houver vontade e não for uma atuação conjunta, bem, pode-se utilizar todos os vocábulos ingleses que são muito interessantes, mas depois na prática não têm tradução nenhuma. Cá está. Isto é normalmente, como diz o português, é o polícia que corre às situações e literalmente fica com o menino nos braços, porque é preciso incentivar e ainda mais olear estes procedimentos de recolha, tratamento, entrega, assistência e abrigo, e encurtar os tempos de apreensão dos animais e dar-lhes um destino no âmbito dos processos. Isso refiro-me, obviamente, ao próprio Ministério Público. E as sugestões, para não ser só derrotista, embora saibamos pelas notícias mais recentes do Tribunal Constitucional que em breve o crime de maus tratos contra animais de companhia irá desaparecer do Código Penal, mas a violência contra animais irá continuar, continuar a existir contraordenações. Irá continuar a ser punível a crueldade contra animais que não do próprio, o que é para todos um contrassenso, mas é o que foi decidido, e irá sempre manter-se plenamente em vigor tudo aquilo que se disse, e as sugestões são estas, são planos de prevenção e combate à violência interpessoal que abranjam medidas de proteção aos animais,
é a criação de um guia prático, diagnóstico e de abordagem e de intervenção em casos de violência exercida contra animais para os órgãos de polícia criminal e para os médicos veterinários municipais, como existe para os médicos de medicina humana para os crimes de maus tratos contra crianças. É uma criação de bases de dados das penas acessórias de crimes praticados contra animais, porque infelizmente aqueles que são condenados em penas acessórias podem, porque não há uma base de dados, mesmo condenados, irem adotar um animal outra vez ao centro de recolha oficial, não da área da sua residência, mas outro onde não são conhecidos, e a seguir vão a uma associação, sem que haja uma comunicação e sem que se consiga perceber que ele está a violar uma pena acessória. É preciso elaborar um manual prático de atuação também pelos órgãos de polícia criminal em situações de violências contra animais, que ainda não foi feito, infelizmente. E, insisto, não é preciso um médico veterinário municipal, muitas vezes, para um polícia poder atuar. Não é preciso esperar um mandado ou que o procurador no dia seguinte esteja no gabinete para entrar numa casa se há uma situação de urgência. Não é preciso apenas e-mails. É importante haver linhas para este tipo de crimes, é importante, mas é importante também que esses e-mails não sejam e-mails em que o vizinho, revoltado porque o cão do vizinho ladra, faz queixas falsas. É preciso que esses e-mails tenham campos próprios, como qualquer queixa deve ter, como a queixa eletrónica que existe, implementada pelo Ministério da Administração Interna. Incluir também aqui, no tal manual, como já referi, esta temática. Incluir a temática, parece que já está a ser feita, felizmente, na formação e nas ações dos órgãos de polícia criminal, não na sua atuação funcional e operacional, mas também no âmbito da escola segura, e isto é extensível também aos médicos veterinários municipais, que eu acho que têm aqui um papel muito importante, tal como os delegados de saúde também têm, e que também devem atuar muitas vezes conjuntamente, sobretudo em questões de acumuladores. E depois as respostas de emergência, que não só são em casas-abrigo, mas, repito, são também os idosos que têm que ser retirados de situação de violência, normalmente perpetrada por filhos dependentes de álcool ou de bebidas alcoólicas, que fazem extorsão e ameaças e uma coação psicológica diária, e que por vezes são retirados para lares e que também não podem levar os seus animais para os lares, ou mesmo aqueles outros que são condenados por outros crimes menos graves, mas que têm que cumprir pena de prisão e que também não podem estar acompanhados do seu animal de companhia, o que, de certo modo, até contribui para a sua, de algum modo, ressocialização e para a proteção do próprio animal. E o tratamento das fichas de violência doméstica, que creio já, tal como um estudo sobre os agressores em Portugal, que eu acho que urge para podermos finalmente, e eu já ouço falar do link desde 2015, quando conheci a professora Anabela Moreira. Hoje, felizmente, concretizou-se e creio que se poderá ainda concretizar na prática, graças ao empenho também da professora Valentina e de todos aqueles que acederam a este convite de participar. Obrigado por essa hipótese que tive de estar aqui e terminei. Peço desculpa. Obrigado.